Assim como na lipoaspiração, na cervicoplastia é ainda mais importante o conhecimento anatômico. Então, eu vou abordar com vocês agora alguns conhecimentos básicos e avançados de estruturas anatômicas que são importantes e até mesmo algumas funções para que a gente entenda aonde que nós vamos estar trabalhando. O reconhecimento anatômico, entender das camadas e faces que estamos ali presentes é importante para que você tenha um resguardo cirúrgico no seu manuseio, principalmente no seu intraoperatório. Então, o que precisamos iniciar entendendo? Que a primeira coisa é que a nossa face, ela é dividida em faces. E essas faces, elas são caracterizadas entre uma face que é a pele, uma face onde nós temos gordura, uma outra face onde nós temos um músculo que se associa a uma fáscia, que então é um músculo aponeurótico, estamos falando do SMAS, que é presente pelo platisma, e abaixo dele uma gordura subplatismal e estruturas mais nobres. E aí estamos falando das veias, artérias mais calibrosas, inervações mais importantes, periféricas, não periféricas. Isso que é importante nesse momento aqui da anatomia. Onde nós iremos trabalhar quando falamos da cervicoplastia? Abaixo da segunda camada, que é a camada subcutânea. Ou seja, estaremos trabalhando especificamente na camada aponeurótica, ou seja, no platisma associado ao SMAS. Isso é importante você entender para que não ocorra uma perfusão realmente no seu momento cirúrgico para uma camada mais profunda e que você atinja estruturas mais nobres que estão abaixo dessa camada. Porque o reposicionamento, ela não vai ser dependente das estruturas mais profundas, desde que o caso muito bem indicado, que é aí onde nós vamos auxiliá-los vocês hoje a realmente identificar a necessidade e aonde vocês podem abordar nos casos de cervicoplastia. Seguindo, eu quero mostrar para vocês essa imagem anatômica onde mostra a camada subcutânea, que está logo abaixo da pele. Essa camada é a camada que nós vamos tratar exclusivamente na lipoaspiração. Quando nós estamos falando da cervicoplastia, nós estamos numa camada baixa. Então, saber fazer uma boa varredura é imprescindível para que a gente atinja a camada mais profunda de uma forma íntegra. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o nosso pescoço, ele é dividido em compartimentos, assim como nós também temos regiões anatômicas que vão ser importantes para que somente no processo de lipoaspiração a gente atinja uma alta definição. E isso, estamos falando de algumas características anatômicas, que é identificar o compartimento subcutâneo, assim como o compartimento que é dividido entre as bandas do músculo digástrico, que está abaixo ainda do músculo platisma, e identificar muito bem essa região, que é a região da fáscia mastoide, do músculo esternocleidomastoide. Isso vai ser importante para o nosso ponto de ancoragem lá na frente, quando eu for falar de uma característica de plicatura posterior do platisma. E olha só, o platisma é esse músculo comprido, que ele tem a sua inserção aqui na região da mandíbula, mas ele tem a sua origem aqui no músculo peitoral, acima da clavícula aqui, basicamente. E a sua função é totalmente depressora, ou seja, é um músculo totalmente depressor. Por isso que em estratégias de lifting facial, que existem até mesmo com toxina botulínica, se torna realmente importante e até mesmo significante a mobilização, o travamento dessa musculatura, para que justamente a gente possa liberar músculos que são elevatores e favorecer realmente o lifting facial. Quando estamos falando do platisma em si, nós precisamos entender que ele é um músculo muito fino, que ele tem uma função depressora, mas ele é tão fino. Então olha só, nessa foto, pessoal, vocês conseguem ver aqui, fazendo um descolamento entre a gordura subcutânea e o músculo platisma, o quão fino é esse músculo. Então, aqui torna ainda mais importante vocês entenderem a necessidade de saber manusear muito bem a cânula num processo de lipoaspiração. E por isso que nós sempre falamos em nossos cursos que é muito apropriado o profissional que venha realizar um procedimento de cervicoplastia, ele estar bem preparado
para que ele possa saber fazer muito bem, entregar muito bem uma lipoaspiração, para que ele não sofra. Imagine só se no seu momento de cervicoplastia você degradar e comprometer toda a estrutura desse músculo. Você não vai ter um músculo bem preparado para que ele possa ser aplicado e reposicionado para ser feito o lifting facial. E ao trabalhar nessa região muscular, a gente precisa ter a importância de algumas estruturas anatômicas nobres, que já vão ser mais superficiais. Por exemplo, é o nervo great auricular, que ele é um nervo que ele vai estar se superficializando aproximadamente a 6,5 centímetros do meato acústico. Tudo bem que nós não iremos chegar nele, mas esse é um nervo que ele foi descoberto realmente por Herbst e é ele que vai ser determinado para uma possível técnica anestésica que iremos falar mais para frente, que é a Herbst Point. Junto a ele, nós temos aqui também algumas estruturas anatômicas que, se não respeitarmos o plano anatômico correto, nós podemos ter processos de intercorrência. A região mais importante para nós se torna nessa região mais posterior, acima realmente, abaixo aqui do músculo esternocleidomastoide, que é onde nós basicamente vamos trabalhar na ancoragem do nosso músculo platísimo. Nesse músculo aqui nós temos a passagem da artéria carótida externa, que vai se ramificar próximo ao lóbulo na temporal superficial. Só que essa artéria ela está um pouco mais profunda, abaixo do músculo platísimo. Então, no seu processo de divulsionamento, de descolamento, nós precisamos sempre estar respeitando esse plano facial, porque ali nós temos realmente estruturas nobres que, se ao ser acometidas, podemos ter intercorrências intraoperatórias bem graves. Calma, eu sei que parece ser difícil, porque tem muita estrutura anatômica junta, e às vezes você deve estar muito preocupado, falar, meu Deus, eu realmente vou pegar aqui essa artéria e vou gerar um processo de intercorrência muito grave para o meu paciente. Mas a minha função está aqui justamente para tranquilizar você. Eu quero mostrar para você como é fácil, simples e totalmente eficaz a entrega realmente do resultado ao você saber respeitar muito bem o plano. E nas próximas aulas, se você ficar aqui comigo, e eu quero que você fique, eu vou mostrar isso para você. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma visão totalmente diferente do que você está agora nesse momento, em que você está aqui nesse momento. Então vamos junto para o próximo módulo e avançar passo a passo nessa técnica maravilhosa que é a cervicoplastia HD.